Eu quero conhecer Jesus. E por onde eu começo? Vamos começar do começo? Do nome, Jesus. O nome Jesus, ele tem origem no hebraico, é claro, uma palavra que hoje nós lemos como Yeshua ou Yehoshua. Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, que significa Yahvé é salvação. A transliteração dessa palavra para o grego resultou em Iesos. E então, quando ela foi adaptada para o latim como Iesus, nós aportuguesamos com o I sendo J. Então ficou Jesus. Até porque não existe esse som de J e não existe vogal na escrita hebraica da época da Bíblia. Mas então, um que foi se tornando outro, nós falamos Jesus. Mas com certeza você já viu também o nome de Jesus como Yeshua, né? E como Yahweh. Yahweh, que nós estamos falando, é Y-A-H-W-E-H. Essa palavra, ela se refere ao tetragrama sagrado que está registrado nas escrituras em hebraico. Esse tetragrama é o YHWH. Em hebraico, são 4 letras, em hebraico é Yud, Vav, Rei, Vav. Assim que se soletra o som de cada letra. E não tem como a gente pronunciar esse tetragrama. E muitos judeus até não pronunciam essa palavra em respeito por ser o nome do Senhor. E eles falam, então, quando eles querem se referir a Deus, né, a este nome, eles falam Hashem, que significa o nome. Interessante, né? Mas quando nós vemos escritas da época bíblica, registros arqueológicos, até cópias da Bíblia, como por exemplo o manuscrito do Mar Morto, nós vemos que os escritores tinham um cuidado especial de até trocar a caneta e escrever em uma letra diferente quando estava querendo se dizer o nome do Senhor, que era esse tetragrama. Porque nos 10 mandamentos, nós temos não pronunciar o nome do seu Deus em vão. E isso é levado muito a sério pela cultura judaica. Mas, então, Jesus para nós, né, vindo do Iesus, do grego. Mas ao redor do Novo Testamento, nós temos vários termos que também se referem a Jesus, não sendo o nome, mas são menções. Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, verso 23, nós lemos Emanuel. Esse nome Emanuel, em hebraico, significa Deus conosco. Deixa eu só te lembrar aqui de ter uma caneta em mãos, porque eu vou falar aqui algumas coisas que você vai precisar anotar. E vai lá na sua Bíblia verificar o que eu estou dizendo, para você entender e conhecer cada vez mais dessa escritura sagrada que você tem nas suas mãos, ok? Então, dá o pause, pega a caneta e vamos continuar. Depois nós temos em Mateus 25, verso 31, uma menção sobre onde Mateus se refere a Jesus como Filho do Homem. Em Lucas 20, 41, nós temos uma menção a Jesus como filho de Davi. Lembrando que Jesus não é filho literal de Davi, mas que na cultura daquela época, quando você descendia de um patriarca, no caso Abraão, então nós somos filhos de Abraão, e ele aqui filho de Davi, porque ele descendia dessa raiz
desse patriarca. Então eles usavam o nome filho. Mas, com toda certeza, você e eu sabemos que Jesus não era filho nem de José. Ele era filho de Deus, que foi gerado no ventre de Maria, certo? Então, filho de Davi é uma expressão que se refere a Jesus. Filho de Deus também é usado para se referir a Jesus em João 1:34. Em Atos 2:36, nós vemos uma referência a Jesus como o Senhor. O Senhor no sentido de dono, soberano, poderoso, acima, né? Acima de nós, o nosso Senhor. Em João, capítulo 1, verso 1, nós temos uma referência a Jesus como sendo o Verbo. Em João também, 1:29, temos a menção de Cordeiro de Deus. Em Hebreus, no capítulo 7, verso 26, temos uma menção em que diz que Jesus era o nosso sumo sacerdote. Depois, em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, nós temos que ele é o mediador, o nosso mediador entre a terra e Deus. Temos também que ele é como um juiz. Isso está em 2 Timóteo 4, verso 8. Nós temos aqui agora 3 referências que são muito conhecidas no meio cristão e que está em Apocalipse, capítulo 22, quando diz o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essas referências você vai encontrar no capítulo 22, no verso 13. Que lindo, né? Agora a gente entendeu por que todos esses nomes se referem a Cristo. E aqui a gente está para entender, né? Entender tem que fazer sentido para que a gente consiga absorver todo o conteúdo que esse livro maravilhoso tem para nos ensinar. Muito certamente esses nomes e esses títulos revelam verdades a respeito da natureza divina de Jesus, né? E que privilégio poder ter essa comunhão com Deus, conhecer mais sobre Ele e quem sabe sobre os seus planos para a nossa vida, né? Bom, agora vamos falar sobre a vida de Jesus. Ele nasceu em Belém, uma cidade que fica mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, na região que se chama Judéia. Essa informação é baseada na tradição cristã e está escrito lá nos evangelhos de Lucas e Mateus. Então, apesar de ser chamado Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém como cumprimento de uma profecia que está em Miqueias, e nós vamos falar depois em um outro áudio somente sobre as profecias. Então, nasceu em Belém, cumprindo a profecia que está em Miqueias, e morou em Nazaré. Então era Jesus de Nazaré, porque ele passou grande parte da sua infância lá, mas ele não nasceu lá, ok? De acordo com o Evangelho de Mateus, José, Maria e Jesus, ainda bebê, fugiram de Belém para o Egito. Jesus nasceu, passou um ano, em torno de 2 anos, eles ainda estavam morando ali em Belém, quando aconteceu um massacre que foi ordenado pelo rei Herodes, para que se matassem todos os bebês meninos com idade de 0 a 2 anos. Que loucura! Satanás tentando matar Cristo antes mesmo dele saber quem ele era, né? Então, para escapar desse massacre das crianças, um anjo revelou para José, em sonho, que ele deveria sair dali fugido, porque ele estava sendo procurado para a morte. E então, José pegou toda a família
e fugiu para o Egito, cumprindo mais uma profecia que está em Oséias, em que diz: do Egito chamei meu filho. Então, a viagem da família para o Egito foi estimada em mais ou menos 2.000 quilômetros. Gente, 2.000 quilômetros a pé. É quase infinito, né? Imagina essa viagem. Estudiosos acreditam que eles podem ter passado por uma cidade fronteiriça ali na terra do Egito e que possam ter ficado um tempo ali, a cidade de Rafá. Embora a Bíblia não detalhe o tempo exato ou os locais específicos que Jesus e a família viveram no Egito, existem teorias e tradições que sugerem que eles podem ter se fixado em Alexandria. Por quê? Porque nessa região e nessa cidade de Alexandria existia uma comunidade judaica que era muito conhecida. Então, nada mais justo a gente pensar que eles procuraram ficar junto dos seus semelhantes. Então, certamente, eles podem ter morado durante esses anos nessa cidade de Alexandria. Até que, mais uma vez, José foi avisado por Deus, através de um anjo em sonho, que aqueles que procuravam matar Jesus já estavam mortos e que então eles deveriam retornar. O que contabilizou aí um período de mais ou menos 4 anos, esse tempo que eles ficaram no Egito. Jesus tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, então, quando ele saiu do Egito e voltou para Nazaré. Primeiro, inicialmente, José planejou eles voltarem para Belém mesmo. Mas, quando ele soube que o governo da Judéia ainda era do filho de Herodes, que era Arquelau, José ficou com medo. Então, ele mudou o seu plano, em vez de voltar para Belém, ele voltou para Nazaré. Então, Jesus morou em Nazaré até mais ou menos seus 30 anos. E foi quando ele foi para o casamento em Caná da Galileia, ali onde ele fez o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho, né? Depois nós vamos estudar todos os milagres de Jesus, assim como as parábolas também. Então ele foi com mais ou menos 30 anos, porque na cultura da época, era com essa idade que os sacerdotes iniciavam a sua vida sacerdotal. Então, quando completou 30 anos, Jesus foi iniciado na sua caminhada e o primeiro lugar que ele foi, o primeiro feito que ele fez, foi ali quando ele transformou água em vinho num casamento, em que ele foi convidado. E isso nos diz muita coisa. Isso nos diz sobre o que viria de ser depois uma aliança com o seu sangue. Mas isso nós vamos estudar em módulos. Agora a gente só conheceu Jesus, certo? Um pouquinho da história dele. E eu tenho certeza que você deve estar assim muito ansiosa para a gente continuar os próximos módulos. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia algumas passagens que eu vou dizer e pedir para você anotar. Essas passagens vão fazer sentido para você já ir tendo intimidade com a sua Bíblia. E caso você não tenha lido, anote aí para você ler sobre a vida de Jesus em Mateus capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 15, Lucas capítulo 2, do 1 ao 20. Quando Jesus foi apresentado no templo, ele tinha 8 dias e foi ainda em Belém, onde ele nasceu. Então, isso está em Lucas, capítulo 2, verso 21 ao 41. Vamos ler um pouco sobre o batismo de Jesus, que também foi um ato de início da sua função sacerdotal. Isso está em Mateus, capítulo
3, mas você também vai encontrar em Marcos, capítulo 1 e em Lucas, capítulo 3. Vamos ler sobre a tentação que Jesus sofreu por Satanás logo após o seu batismo, que está escrito em Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Mas também temos esse mesmo relato em Marcos, capítulo 1, no verso 12, no capítulo 12, em Lucas, capítulo 4, até o verso 13. Depois, leia sobre quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Está registrado em Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao 22. Também em Marcos, capítulo 1, do 16 ao 20, e em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Depois temos a transfiguração de Jesus, que é um momento muito importante que acontece aqui no Monte da Transfiguração. E nós temos um áudio depois que vamos falar de todas as cidades que Jesus passou. E você vai ver que ainda existe esse monte em que aconteceu esse evento da transfiguração de Jesus. Então não deixa de ler para depois você entender quando a gente falar desse lugar. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, do 1 ao 13, e em Marcos, capítulo 9, do 2 ao 13. Temos também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que também é cumprimento de uma profecia. Isso está em várias passagens, mas vamos falar ali Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11, Marcos, capítulo 11, do 1 ao 11, Lucas, capítulo 19, do 29 ao 41, João, capítulo 12, do 12 ao 19. Depois você vai ler sobre quando Jesus ora e sofre no Getsêmani. Está descrito no livro de Mateus 26, do verso 36 ao 46, Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42, Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Tem uma passagem que eu vou citar para vocês agora, que é muito importante que você leia, que você conheça. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, fez muito sentido para mim. Foi muito doloroso e eu entendi realmente por que Jesus foi julgado e crucificado. E a Bíblia nos conta nas passagens que estão em Mateus, capítulo 26, em Marcos, capítulo 14, em Lucas, no capítulo 22, e em João, capítulo 18 e 19. Não deixem de ler. Temos também a passagem que fala sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus por isso. Em Mateus, capítulo 28, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 24 e em João, capítulo 20. Fala também, tem uma passagem sobre a ascensão de Cristo. Isso está em Lucas, capítulo 24, no verso 50, e no livro de Atos, no primeiro capítulo, do 1 ao 12. Só lembrando que eu citei aqui que existe uma mesma passagem descrita em 4 evangelhos. Por isso, os evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles têm uma história parecida, na verdade, a mesma história vista por ângulos diferentes, por pessoas diferentes. Então, cada um vai dizer um detalhe que o outro não fala. Um fala de Jesus entrando, o outro fala de Jesus saindo, um fala do milagre de um lado, o outro fala do milagre do outro lado. É muito interessante você ver a similaridade dos evangelhos e entender que esses livros não foram escritos juntos. E a verdade, sabe, se faz mais presente nisso quando você entende que essas escritas foram encontradas, cada uma em um lugar, a um tempo diferente,
e elas falam das mesmas histórias. Isso faz com que a verdade bíblica salte aos nossos olhos, porque é impossível isso ter sido mentira e hoje nós temos essas escrituras, esses relatos arqueológicos contando as mesmas histórias. É lindo de ver quando você começa a entender a Bíblia, que ela não é um livro qualquer. Realmente, ela é um livro histórico, de uma história que aconteceu. E Jesus está nessa história. Que legal que está sendo estudar com você, passar esse tempo aprendendo juntas. Eu também tenho aprendido muito a cada áudio que eu gravo para vocês. E o material em PDF posso disponibilizar para quem desejar, ok? Como tem muitas passagens, né? Mas eu também sugiro que, em vez de ler as passagens, você leia os 4 evangelhos. Por quê? Nos próximos áudios nós vamos falar sobre as cidades, as profecias, as parábolas, os milagres. E quando você ler o evangelho como um todo, você vai ter mais facilidade quando a gente for falando sobre pedaços aprofundados, como vamos fazer. Os evangelhos que eu quero dizer é Mateus, Lucas, Marcos e João, ok? Então, fiquem bem, se cuidem, um beijo e até a próxima.